Abra a tua Bíblia em Lucas 17. Lucas 17. Deus abençoe os nossos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos, nossos irmãos. João Pedro, Deus abençoe. Bom te ver. Diz assim: Jesus disse a seus discípulos: sempre haverá o que leve as pessoas a caírem em pecado. Eu estou na Nova Versão Transformadora, a mesma da tela. Mas que aflição espera quem causa a tentação? Seria melhor ser lançado no mar como uma pedra de moinho amarrado ao pescoço, que fazer um destes pequeninos pecar. Portanto, tenham cuidado. Olha o alerta de Jesus. Isso é um alerta. Portanto, tenham cuidado. Essa palavra é para a igreja. Essa palavra não era só para os discípulos que ouviam Jesus dizer, mas essa palavra é para a igreja. Portanto, tenham cuidado. Por que é que Jesus está dizendo isso? Se você fizer diferente disso, você está correndo risco. E olha o que ele está dizendo. Se um irmão pecar, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoe-o. Mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e a cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe-o. Então essa é a palavra de Deus. Ele está dizendo para a gente tomar cuidado, para que não seja diferente disso. Então vamos orar. Deus, em nome de Jesus, estamos aqui nesta noite para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Pedimos, Deus, a tua direção, que a palavra do Senhor nos traga o desejo de cumprir todos os teus ensinamentos, que a palavra do Senhor traga a transformação, a reflexão, a meditação sobre a palavra do Senhor que é viva. Obrigado, Deus, nos ajude na compreensão desse texto, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma pergunta básica, diria que óbvia, a resposta óbvia, mas para muitas pessoas não é uma resposta tão óbvia. Eu aprendi que tudo que parece óbvio para uns, para outros não é. A minha pergunta para você é: por que você é um cristão? O que te traz à igreja? O que te faz andar todos os dias, levanta pela manhã, ora o dia inteiro, está em oração, está sempre olhando para Cristo, está sempre pensando nas coisas da igreja? Bom, eu pelo menos sou assim, o tempo todo pensando na Bíblia. Pelo menos deveria ser assim. A resposta é que muitos de nós queríamos adorar a Deus. Adoramos a Deus. Claro, irmãos. Adoramos a Deus. Servimos ao Senhor. Agradecemos a Ele pela salvação. Mas isso é óbvio. Pelo menos deveria. Mas existe uma outra parte que é crucial para a gente adorar a Deus. É quando a gente ama os irmãos. Como é que eu adoro a Deus se eu não amo os irmãos? Quem ama, cuida, respeita, instrui. Quem ama, abraça. Então a palavra de Deus, ela está nos dizendo nesta noite que adorar a Deus é perdoar as pessoas pelos seus erros. Porque um dia nós fomos e somos rotineiramente perdoados por Deus pelos nossos pecados e até mesmo pelas pessoas. Então, por que é que na hora de perdoar as pessoas, nós não temos a mesma conduta? E a gente está vivendo uma era aí fora, que é a era da chamada cultura do cancelamento. O que é a cultura do cancelamento na internet? Quando você comete um erro, quando você comete uma falha, quando você se embola nas palavras e fala alguma coisa mal colocada, pronto. Cultura do cancelamento. Todo mundo te exclui, todo mundo te escorraça,
todo mundo fala mal de você, todo mundo critica sem ao menos te conhecer. Mas essa é a cultura lá de fora, não a da igreja. Pelo menos não deveria ser. A cultura do cancelamento é descartar, rotular e excluir pessoas. Descarta, tira fora, não quero mais. Rotula, chama de qualquer coisa. E depois diz assim, você não faz parte mais da minha vida. Então essa é a cultura do mundo. Mas não deveria ser aqui dentro. Não deveria ser a cultura da igreja, porque o reino de Deus funciona de forma diferente. Nós lemos agora nesse texto de Lucas 17, se o teu irmão pecar, se ele se arrepender, perdoe-o. Se o seu irmão pecar contra você 7 vezes por dia, e ele se arrepender, perdoe-o. E aí onde entra Jesus dizendo, em outra versão, perdoe o seu irmão. Quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? 70 vezes 7. Aí você vai fazer as contas, então tem um número limitado? Não. Não existe um número limitado para perdoar os irmãos. Não existe um número limitado para perdoar as pessoas quando elas se arrependem dos seus pecados. E nós precisamos, aí eu quero lançar a mão da expressão que a obreira Larissa usou aqui em cima, uma comunidade que estava sendo criada lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 42, que ela mencionou. Uma comunidade de fé. E essa comunidade, que não é a comunidade do cancelamento, que é a igreja, ela precisa criar dentro de si perdão, fé e humildade. Sem esses elementos, essa comunidade ela não representa a igreja de Cristo. Sem estes elementos, que é o perdão, a fé e a humildade das pessoas, como é que nós vamos representar Jesus sem esses elementos? Porque ele próprio tinha essas características. Então a gente precisa refletir sobre a nossa postura. Nós estamos vivendo para o mundo ou vivendo para o reino? E aí a minha pergunta, voltando para a internet, quantas pessoas você já cancelou porque pensou diferente de você? Quantas pessoas você já deixou de seguir no Instagram, canal do YouTube, porque pensou diferente, falou algo que não te agradou? Se você deixar de seguir apenas, tá bom. O problema é quando a gente vai lá no comentário e a gente exclui e rotula por algo que a gente não concorda. Não é problema você deixar de seguir alguém, porque ela fala coisas que não batem com aquilo que você pensa. Mas nós não temos o direito de rotular. Nós não temos o direito de praticar, e aí eu vou trazer para dentro da igreja essa cultura de cancelamento. Quando um irmão pensa diferente. Você está achando que aqui todo mundo pensa igual? Nós temos o mesmo objetivo, Jesus. Mas todos aqui pensam diferente. Eu penso diferente da minha esposa. Ela gosta de rosa, eu gosto de azul. Ela gosta de panqueca de banana, eu gosto de pão. Ela não bebe refrigerante, eu bebo. Estou parando. Estou tentando. Todos aqui pensamos diferente. E aí o fato de pensarmos diferente, nós vamos cancelar? Eu vou pegar aqui o Vanderlei pensa diferente de mim. Eu vou pegar o Vanderlei e vou dizer assim, não quero nem me relacionar com o Vanderlei. Primeiro eu já excluí. E aí depois vem o rótulo, porque ele é assim, rótulo. Exclusão e rótulo. Não quero conversar mais com o Miguel, porque o Miguel é assim. Porque a Flavinha é assado. Irmãos, dentro da igreja isso é diabólico.
Na vida cristã isso é diabólico, porque a gente rotula pessoas. A gente olha para alguém e a gente define. Irmãos, é uma luta diária que eu e você precisamos ter para vencer. Principalmente, aí eu falo para os jovens, quando a gente usa característica. Ah, o pastor, aquele narigudo. Ah, aquele careca. A gente fala na brincadeira, mas as pessoas elas não gostam. Por que é então que a gente usa um rótulo para definir alguém? A gente precisa tomar cuidado com isso. A igreja, ela perdoa, ela não cancela. A igreja precisa trabalhar em cima do versículo 3, onde Jesus está dizendo, se o irmão pecar, se ele se arrepender, perdoe-o. E olha o verso 4, mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e a cada vez se arrependa, e a cada vez. Ou seja, se ele pecar várias vezes, e ele se arrepender, a palavra está dizendo, e ele pedir perdão, perdoe-o. A gente fica remoendo o que fizeram com a gente. O problema é de quem fez. O problema, irmãos, eu estou entrando nesse modo, no modo não se importe, no modo não ligue. É quando você encontra com uma pessoa e ela te despreza. Você é desprezível porque alguém te desprezou? Não. Então deixe ela com seu desprezo. Passe por cima disso. Avance. O que fizerem com você, vá embora. Deixe que fique com as pessoas. Não fique remoendo o que fizeram com você. Seja como Jesus. Perdoe. Irmãos, nós estamos vivendo um mundo tão estranho que eu vejo pessoas e eu falo, Deus, que comportamento essas pessoas estão tendo? Que mundo louco que as pessoas estão vivendo? Um mundo onde as pessoas estão vivendo nas suas insanidades mentais, comportamentais, sem compromisso com a vida alheia, sem compromisso com o próximo. É o famoso farinha pouca, o meu pirão primeiro. E o que é que você faz com isso? Para de viver ou passa por cima? Passe por cima. Porque senão, quem fica doente é você. A pessoa que te fez mal, ela nem lembra que fez. Aí a gente usa aquela famosa expressão que eu aprendi lá atrás, quando eu era criança. Quem bate, esquece. Quem apanha, irmão, fica sofrendo a vida inteira, porque vai ficar lembrando de um dia que apanhou. Vai ficar sofrendo a vida inteira. Ao invés de liberar perdão e dizer assim, segue a tua vida em paz, que eu vou seguir a minha vida em paz, porque o que você fez comigo, o problema é teu, não é meu. Nós precisamos passar por cima de tudo isso. E Jesus estabelece para nós um padrão radical, onde o perdão deve ser contínuo, não baseado no merecimento, mas no arrependimento. Então eu digo, a nossa vida em relação a Deus, a nossa vida em relação às pessoas e as pessoas para com a gente. Se a gente não encontrar o equilíbrio e a solução para tudo isso, nós vamos ficar doentes. Irmãos, eu já vi momentos de oração de pessoas, pastor e eu vivemos isso recentemente com uma pessoa, de pessoas que estão com mágoas dentro de si, sofrendo, adoecendo. E no momento de oração,
que a pessoa já não está suportando mais aquela pressão, ela dá um grito de libertação, ela dá um grito onde está sendo esvaziada a tua alma por causa de falta de perdão. Irmãos, não estou dizendo aqui para você que é fácil suportar a traição. Quantos de nós aqui já não fomos traídos? Traídos de alguma maneira. De alguma forma. Alguém já passou a gente para trás. De alguma forma, alguém já traiu a gente de alguma maneira. Não estou dizendo que é fácil. Talvez a pessoa que te traiu, ela não está nem aí para o teu sofrimento. A pessoa que te traiu, ela nem lembra do que ela fez, mas você está até hoje sofrendo. Você está até hoje doente. Liberte-se disso. Dê um grito de liberdade e liberte-se disso, porque quem tem que viver é você. Quem tem que encontrar saúde emocional e também física, porque o corpo adoece, é você. Então comece a olhar para essa palavra que Jesus está dizendo, olha, perdoa. Avance. Siga a tua vida. Irmãos, perdoar é dizer para você mesmo, eu vou continuar a minha vida. Eu vou seguir. Porque eu vou liberar perdão. Enquanto o mundo está dizendo cancele, Jesus está dizendo perdoa de novo. O mundo está dizendo cancela. O mundo está dizendo mata. O mundo está dizendo joga para fora. Jesus está dizendo perdoa de novo. E perdoar, para que você entenda e não se sinta culpado por isso, perdoar não é ignorar o erro, é escolher a restauração ao invés de uma rejeição. Onde você escolhe a tua restauração, a restauração de alguém, ao invés da rejeição. Então escolha perdoar. Escolha viver. Perdoe, porque quando você perdoa alguém, é você que está vivendo. Eu me lembro, eu já contei essa história aqui, há muitos anos atrás, uma conhecida, eu nem conhecia Cristo ainda, uma conhecida conheceu Jesus. E ela foi na minha casa procurar a minha irmã para pedir perdão para ela. Essa pessoa ela não conhecia o perdão. Ela não conhecia Jesus. E quando ela se encontrou com Cristo, e ela entendeu que Jesus, ele exige isso de nós, perdoe as pessoas, vá até elas, também peça perdão, porque é uma via de mão dupla. E essa pessoa foi até a minha casa pedir perdão para minha irmã. E aí eu me lembro que todo mundo, agora virou crente, fica aí pedindo perdão. Mas é isso. Mas é exatamente isso. Quando você conhece a Cristo, agora nós precisamos ter o comportamento que Cristo nos instrui. Irmãos, nós não podemos, como crentes, ter problemas dentro da nossa casa. Irmão que não fala com o irmão. Filho que não fala com os pais. Pais que não falam com os filhos. Está tudo errado. Está tudo errado. Se você tem uma situação dessa na tua casa, me perdoe, você está errado. Como cristão, você está errado. Ah, pastor, você não sabe o que aconteceu. Jesus está dizendo, perdoe se arrependeu, perdoe. Ah, pastor, mas não se arrependeu, você sabe? O que é que eu faço, pastor? Vai lá e diga assim, me perdoa. Pastor, mas eu não fiz nada. Dê o primeiro passo. Nós precisamos romper com aqueles grilhões, destruir os grilhões espirituais que estão prendendo as pessoas por falta de perdão. Irmãos, a minha mãe falava uma coisa e eu não acreditava. A minha mãe falava que tristeza gera doença. Que tristeza mata. Eu não entendia, eu era uma criança, um garoto.
Hoje eu consigo entender, porque ela foi vítima disso. Ela falava com conhecimento de causa. Pessoas estão tristes, porque não pode se relacionar com alguém que ama, porque ainda não conseguiu liberar perdão. Não é da boca para fora, mas é no coração. Então comece a clamar a Deus e dizer: Senhor, eu preciso liberar perdão, mesmo que eu não tenha a chance de dizer, mas eu preciso liberar perdão na minha alma, para que eu fique livre, para que eu viva. Irmãos, isso é libertador. É você liberar da alma o perdão, é receber o pedido de perdão e você dizer para você mesmo: eu vou viver, eu decido viver. Talvez hoje você esteja dizendo assim: pastor, eu não consigo perdoar. Eu não consigo nem pensar. Eu não consigo imaginar a possibilidade de perdoar essa pessoa. Alguém que te fez mal. Alguém que nem se importou com você. Alguém que não lembrou da tua existência. Mas para você continuar vivendo, para você continuar caminhando, você precisa liberar isso dentro de você. E não é o fato de você errar em não perdoar ou não liberar o perdão que você não representa a Igreja de Cristo. Pelo contrário. Não é o fato de você ainda estar bloqueado, mas nós precisamos entender que nós não podemos descartar a possibilidade de mudança. Descartar a possibilidade de transformação. Você pode estar errando hoje, mas a palavra está dizendo: existe a possibilidade de você mudar. Não descarte essa chance. Não descarte isso. Jesus então está dizendo, versículo 3 novamente: se um irmão pecar, repreenda-o. Corrigir é um ato de amor. Irmãos, quem ama, corrige. Quem ama, corrige. Agora, se quem está sendo corrigido não aceita a correção, já não é problema teu. Você já parou para pensar isso? Quando você corrige um filho, e o meu vai fazer 24 semana agora, e até hoje tem que corrigir. Se você corrige um irmão, e ele não aceita, minha esposa me corrige até hoje, e ele não aceita, Provérbios está dizendo para nós que tolo é quem não aceita conselho. Não é quem dá o conselho, é quem não aceita o conselho. É quem não aceita a repreensão. Então, tolo é quem não aceita aquele que está dizendo: olha, você errou nisso, você errou naquilo. Eu estou falando com você porque eu te amo. Eu estou dizendo para você, meu filho, esposa, irmão, eu estou dizendo para você isso em amor, porque eu estou te corrigindo para o teu bem. A repreensão, irmãos, Jesus está nos dizendo o seguinte: nós precisamos confrontar o erro com a correção, com a instrução. Isso nós fazemos em casa, isso nós fazemos na igreja. Pastor, mas eu prefiro não falar. Silêncio diante do erro não é amor, é omissão. Pastor, eu prefiro não me meter. Isso não é amor. Silêncio não corrige ninguém. Como que as pessoas vão saber se estão errando se todos ao redor estão em silêncio? Omissão, para mim, chega a esbarrar num desvio de caráter.
Pessoas que omitem as coisas. Pessoas que veem o buraco à frente e não fala nada, deixa que caia. Omissão. Tanto que aí fora, omissão de socorro é o quê? Crime. Você sabe o que é omissão de socorro? Você não causou o acidente. Você viu o acidente. Você presenciou o acidente. Você fingiu que não era com você e foi embora. Você poderia ter salvado uma vida, mas você preferiu ir embora, não se meter, não se envolver com o problema dos outros, e alguém morreu. Aí uma câmera pega. O fulano estava lá. Por que ele não socorreu? Não quis se envolver com o problema do outro. Omissão, crime, cadeia. Se o mundo está vendo dessa forma, por que é que dentro da igreja, por que é que na vida espiritual, na vida em comunidade de fé, nós vamos ter uma postura diferente, irmãos? Eu não posso olhar para um irmão que está indo para um buraco, está cavando a sepultura com as próprias mãos, eu dizer, não quero me meter. Você está sendo omisso. Você está sendo um criminoso espiritual. Está levando teu irmão para a perdição, onde você poderia estender a mão e está preferindo se calar. Eu canso de ouvir isso dentro da igreja. Não vou me meter. Ok, irmão, dá a mão para o diabo e vai junto com ele. E aí eu volto lá para o início da pregação. Nós estamos muito preocupados em adorar a Deus, mas pouco preocupados com o relacionamento entre irmãos. Queridos, nós precisamos estar lado a lado um com o outro. Se não gostou, o problema é de quem não gostou. O problema é de quem não gostou. Irmão, você está solteiro, toma um banho frio. Irmã, cuidado com essa roupa. Nós precisamos fazer isso. E a igreja precisa absorver isso. Então, quando nós caminhamos em comunidade, nós não estamos omitindo, mas nós estamos demonstrando amor. E nós estamos ensinando as pessoas com humildade e com cuidado, com zelo. E aí a comunidade começa a andar, começa a fluir, a amor, a cumplicidade, a sinceridade. Esse negócio de ficar, pastor, não sei o quê, essa Tailândia, irmãos, isso é maligno. Nós precisamos dizer para essas pessoas, sai Satanás, para trás de mim Satanás, faz o que Jesus fez com Pedro. Nós precisamos mudar o contexto da igreja. Agora, vou dizer o que Jesus disse para os discípulos, até quando eu estarei com vocês para ensinar isso? Eu não sei quanto tempo mais como pastor eu estarei aqui para ensinar a igreja sobre isso. Agora, vocês precisam praticar isso. O amor entre irmãos. Não adianta falar em língua, subir monte, descer monte, pular dentro d'água, passar por cima do rio. Se não ama os irmãos. Se não há respeito, se não há humildade, se não há cumplicidade. E o meu objetivo aqui não é expor nada, é restaurar, ensinar. Queremos caminhar em comunidade de fé, irmãos? Precisamos praticar a palavra de Deus. Uma igreja saudável, ela não acoberta erros. Uma igreja saudável, ela não acoberta pecados. Mas ela também não humilha o pecador. Ela abraça. Então eu queria te pedir uma coisa. Que a partir de hoje, você olhasse para as pessoas, não só aqui da igreja, mas em todos os lugares. Olhe para as pessoas com misericórdia. Quando as pessoas errarem, irmãos, segura o dedo. Segura o dedo acusador. Segura a palavra acusadora.
Precisamos amar as pessoas, senão não somos igreja. Igreja que não ama pessoas não é igreja. É um clube de heréticos, de fariseus. Precisamos ser igreja de verdade, amar as pessoas do jeito que elas são. Hoje eu estava contando para um rapaz, exemplo que eu dou aqui, os ouriços no inverno, quando vão dormir, precisam dormir juntos para não morrerem de frio, trocar calor um com o outro. Só que eles têm espinhos. O espinho de um machuca o outro. Mas mesmo ferindo um ao outro, um pouquinho de leve, não é nada tão grave, se eles se afastarem, eles morrem de frio. Eles precisam estar juntos. Irmãos, eu tenho espinhos. Você tem espinhos. Às vezes, a gente vai ferir um outro sem querer, mas a gente não pode se afastar. Porque separado a gente morre. Sozinho, a gente morre. Então, o que Cristo está falando para nós aqui é: perdoe, avance, caminhe para a tua própria sobrevivência. Não é por causa do outro, não. É por nós mesmos. Por nós mesmos. O versículo 4 nos fala que perdoar é uma decisão contínua. Mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e a cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe. Aqui está o melhor desafio para nós: perdoar repetidamente. Perdoar repetidamente. E aí talvez você diga assim: pastor, mas aquela pessoa não merece. Perdão não é por merecimento, é por arrependimento. Porque se fosse assim, nem nós teríamos perdão, porque a gente não merece. Mas se há arrependimento, é o que Deus realmente faz. E a nossa escolha deve refletir o coração de Deus. Qual a nossa escolha? A gente está escolhendo o mundo, ou a gente está escolhendo não perdoar, ou a gente está escolhendo ter uma comunhão verdadeira por meio do arrependimento e do perdão? Então, eu incentivo você, perdoe. Olhe para as pessoas com misericórdia. Enquanto o mundo está cancelando, a igreja tem que restaurar. A igreja é chamada a restaurar. Irmãos, a gente está aqui domingo após domingo. A gente está aqui culto após culto. Nós precisamos viver bem. Nós precisamos estar bem uns com os outros. E eu te encorajo a fazer